Mas eu me lembro que ele contou, e ele contava muitas experiências que ele ouvia, e havia um aluno dando muito trabalho, e o aluno não correspondia, faltava às aulas, enfim, uma série de problemas, e ele então chamou, né, para que o aluno repensasse o seu chamado, né? E então perguntou ao aluno por que ele tinha então, ou como é que ele tinha chegado à convicção que Deus estava chamando, já que havia tantos sinais, digamos, tantas evidências de que tinha alguma coisa errada naquele chamado. E ele disse, não, eu estava um dia em casa e eu vi assim no céu, né, na parede do meu quarto, estava escrito assim, VPS, vá para o seminário. Eu entendi que Deus estava me chamando. E eu lembro do Davi Min dizendo que respondeu ao aluno, será que você não entendeu errado? Não era, vá plantar semente de abobrinha, rapaz. VPS, vá plantar semente de abobrinha. Você se enganou. O que é, afinal de contas, esta história de ouvir a voz de Deus? Há tantos episódios e tantas situações em que a pessoa disse, eu ouvi claramente uma voz me dizendo, né? Há outras pessoas que dizem, não, eu não ouvi uma voz audível, mas houve assim, um sentimento, um entendimento. Nós cantamos há pouco, falar com Deus, que privilégio. Mas a pergunta é, e Deus? Fala conosco? Realmente? Como é que Deus fala conosco? Quais são as formas? Vamos ver o texto bíblico? 1 Samuel 28, vocês vão manter a Bíblia, o tablet, o celular abertos neste texto, tá bom? E nós vamos então meditar sobre ele. Diz assim, ajuntaram-se, pois, os filisteus, ferrenhos inimigos do povo de Deus. Ajuntaram-se, pois, os filisteus, vieram acampar-se em Sunem. Saul ajuntou também todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Só para lembrar, Saul iniciou seu reinado exatamente combatendo contra os filisteus. E quando entra na história Davi, Saul era rei, houve aquele confronto com um gigante Golias, que era o campeão dos filisteus. Pois bem, por isso Saul estremeceu profundamente o seu coração. Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e Tumim, né? As expressões que são usadas, e nem por profetas. Não é? Pois bem, aqui nós temos uma situação que é o contrário. Deus não respondeu a Saul, mas que queremos então usar para refletir sobre o tema. Deus fala hoje, como falou ontem. Vamos então à nossa reflexão nesse momento. A primeira coisa que eu quero falar com vocês e que quero partilhar com vocês é a afirmação à luz das Escrituras Sagradas de que Deus falou generosamente desde a antiguidade, na antiguidade, mas também desde a antiguidade, generosamente em várias ocasiões. Nós temos em vários momentos, e eu uso aqui a expressão generosamente, porque aquele momento de Saul era um momento em que ele estava precisando de uma
palavra. Você já precisou de uma palavra de Deus e de repente veio através de alguém, através de uma música, enfim, veio aquela palavra dirigida. Pois bem, Saul estava precisando. Diz o texto que ele temeu e estremeceu, obviamente de medo. E Saul era um homem alto, não é? Não um gigante como Golias, mas era um homem alto. E por isso é que naquele momento ele carecia. Mas Deus falou em vários momentos generosamente desde a antiguidade. Vamos lembrar um pouquinho da história da escolha de Saul como rei, primeiro rei de Israel. Vamos lembrar que ele estava, em 1 Samuel capítulo 9 é narrado isso, ele estava, ou ele foi enviado pelo seu pai para procurar 2 jumentas do seu pai que tinham se perdido, ele e um servo dele. E a Bíblia diz então que eles foram procurar por um certo lugar onde morava e residia Samuel. Quem é Samuel? Quem era Samuel? Alguém se lembra? Profeta. Ele tinha mais do que uma função, digamos assim. O que mais que ele era? Ele era um juiz. Lembra do livro dos Juízes? Deus levantava líderes espirituais. Pois bem, Samuel é um destes, embora não esteja lá no livro de Juízes, mas ele também era um juiz, ou seja, um líder, que decidia questões, etc. Mas ele era então profeta, como como foi dito, e ele também era sacerdote. Portanto, era alguém que estava conectado com Deus profundamente, a ponto dele ser chamado o homem de Deus. O que era o homem de Deus? É alguém a quem consultavam. Havia uma outra expressão que é usada ali em 1 Samuel, capítulo 9, neste contexto em que Saul se encontra com Samuel, em que ele é chamado de o vidente. Depois a gente vai entender o que é essa figura do vidente. O servo de Saul diz para ele: olha, vamos consultar o homem de Deus, ele é vidente, porventura ele vai nos dizer onde é que estão as jumentas. Então ele mesmo é chamado, e quando eles chegam à casa a região ali e encontram com Samuel, não o reconhecendo, porque obviamente não o conheciam, eles disseram: aonde é que fica o vidente? E Samuel diz: eu sou o vidente. Ok? Então essa é uma expressão que aparece muito. Por isso Samuel era este homem de Deus, sacerdote, profeta, vidente, e por assim dizer, numa certa percepção de alguns, um adivinho. Ele adivinhava. E a Bíblia diz assim, capítulo 9, versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, Deus falava com Samuel, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Aqui o texto. 1 Samuel 28, 5 e 6. Vendo Samuel o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito seu coração. Não, aqui um pouco mais adiante. Quando Samuel, esse sim, capítulo 9, versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, portanto Deus falando a Samuel, ok? Eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Samuel, vamos lembrar lá da história, como é que ele começou o seu ministério sacerdotal? Ele foi levado, ele era filho de Ana e Eucana, né? E os pais consagraram Samuel, para que ele crescesse ali aos pés do sacerdote Eli. E em um certo momento, uma certa noite,
ele ouviu chamarem o seu nome, Samuel. Ele correu lá no quarto de Eli e disse: pois não, meu senhor. Ele disse: eu não te chamei. Segunda vez, terceira vez, Eli entendeu e disse a ele: se você ouvir mais uma vez, você responda: fala, que o teu servo ouve. Há muito crente que quer dizer o contrário. Ouve, Senhor, porque o teu servo fala. Né? Ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí nós temos toda a história de Samuel, de como ele cresce, de como ele se desenvolve como líder em todas essas funções. Portanto, Samuel teve uma experiência de ouvir a voz de Deus. No começo sem muito entender, e às vezes é assim com a gente. Deus fala de algumas formas, sem necessariamente ser uma voz audível, mas a gente às vezes demora a entender por não estar acostumado com a voz de Deus. Porque às vezes Deus usa sotaques. Nós vamos ver daqui a pouco que sotaques são estes. Pois bem, no capítulo 10, versículo 20, nós temos um momento quando Samuel reuniu todo Israel para indicar quem era o rei. Vamos lembrar que o povo é que pediu um rei, porque eles queriam ser iguais aos outros povos, né? E até Samuel ficou meio chateado, porque ele era o líder, né? De certo modo exercia uma função quase de rei, e ele ficou meio chateado, e Deus disse para ele: não fica chateado, porque eles não têm rejeitado a você, é a mim que eles têm rejeitado. Ok? Mas Deus permitiu. E aí Samuel reúne o povo, e o que é que ele faz? Ele lança sortes. Ele lança sortes, provavelmente usando o Urim e o Tumim, que a gente vai explicar daqui a pouco o que é, para poder indicar quem era o novo rei, ou o rei, né? Porque era o primeiro rei. Ok? Está lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 10, versículo 20. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente... Vamos juntos aqui? Vamos lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus nunca foi Deus mudo. Deus sempre falou e se comunicou com o seu povo. Sobretudo nos momentos de dor, de angústia, de inquietação, Deus falou. Então, quando a gente pergunta: Deus fala hoje como falou ontem, como falou antigamente? Sim, Deus continua falando, porque Ele fala desde a antiguidade. Amém, irmãos? Segunda questão que eu quero tratar com vocês é esta. Deus falou desde a antiguidade em várias ocasiões e de várias formas. Quais são as formas? Deixa eu lembrar uma. Primeira, José do Egito. Lembram, ele já era governador do Egito, quando ele quis se revelar para os seus irmãos. E na última viagem, quando Benjamim está junto e vai junto com ele, né, aquele momento tão especial, ele manda, não sei se vocês se lembram desse episódio, desse momento, ele manda colocar uma taça de prata dentro da bagagem de Benjamim. Ok? E ele manda então o seu servo para encontrá-los no caminho, com a ideia de que eles teriam roubado, Benjamim teria roubado a taça de prata. Mas o que chama a atenção é quando é dito o seguinte: e disse-lhes José, que é isto que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem
adivinhar. No versículo 5, quando ele manda o seu servo dizer a eles, diz: não é este o copo de prata em que bebe o meu senhor e pela qual adivinha. Adivinha. Hã? É claro que aqui a gente tem algumas questões bem complexas, porque este homem de Deus, José do Egito, ele já revelava os sonhos muito antes de ser governador do Egito, portanto não usava taça de prata, coisíssima nenhuma, né? E ele dizia, é Deus que revela, cabe ao Senhor revelar os sonhos, etc. Mas vamos lá, existia esta ideia de adivinhação naquele tempo. Pois bem, diz o texto no versículo 6 que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, por 3 modos: sonhos, urim e profetas. Vamos ao primeiro. Sonhos. Interessante, a palavra para sonhos é halom, muito parecida com uma outra que significa paz, que é shalom. Bem parecida as expressões, mas é utilizado uma outra consoante. Halom, sonhos. Deus falou diretamente à mente e ao coração daqueles a quem quis se revelar por meio de sonhos. Sonhos. Deus fala hoje por meio de sonhos. Bom, eu tive um sonho quando eu era jovem ainda, bem jovem. Eu tive um sonho claramente como revelação de Deus. Eu estava um pé na igreja, outro no mundo, tinha aí uns 18 anos ou um pouco menos, estava vivendo uma vida meio torta, e eu tive 2 sonhos que eram pesadelos terríveis. Para resumir, os 2 sonhos mostravam que eu estava indo para o inferno. Eu estava na igreja desde pequenininho, eu nasci com o pé na igreja. Eu acordei aos prantos, chorando. Eu estava sozinho em casa, eu acho que meus pais e a família tinham viajado, alguma coisa assim. Mas eu lembro que eu estava sozinho, eu acordei e imediatamente me coloquei de joelhos, abri a Bíblia assim, sem saber onde é que eu estava abrindo. E aí, o texto bíblico que caiu era exatamente um texto que falava sobre esta vida dupla. Romanos capítulo 2, depois vocês leiam em casa, né? Ó, tu que tens por sobrenome judeu e te glorias na lei, etc. Tu dizes que não se deve furtar e tu furtas. Por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. E tudo passou na minha mente porque os meus colegas de quadra, lá na 403 Norte, eles faziam blasfêmias contra o Evangelho, porque eles diziam, a gente quer ser um crente como o Doda, como era meu apelido. Meus irmãos, aquilo pesou no meu coração, não tive a menor dúvida. Os sonhos eram revelação da parte de Deus, eram um alerta de Deus, e foram confirmados pela palavra. Preste atenção nesse detalhe. Confirmados pela palavra imediatamente. Não havia dúvidas. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes nós achamos que todo sonho é uma revelação de Deus. E a gente começa a sonhar com as coisas, etc. Sabe o que a Bíblia diz sobre os sonhos? Alguém sabe o que a Bíblia diz sobre os sonhos? Está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Eclesiastes 5, 3. Não botei ali não. Diz assim o texto. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. A primeira parte do texto é que nos interessa, porque das muitas preocupações é que vêm os sonhos.
você passar o dia inteiro preocupado com alguma coisa, é possível que você vá ter um sonho de noite. É isso que o texto está dizendo. Não necessariamente é uma revelação de Deus. Sabe por que a gente tem que tomar cuidado com os sonhos? Porque Jeremias vai dizer que o coração é perverso. Diz assim, Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então a gente precisa tomar cuidado com os sonhos, porque nem sempre podem ser revelações da parte de Deus. Pode ser que você sonhe muito com uma coisa, e sonha, não é? Sonha, eu digo acordado, depois de noite você sonha e diz, poxa, Deus está confirmando. Então não necessariamente, mas Deus pode falar, sim, através dos sonhos. Como é que a gente faz para confirmar? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Deus nunca vai falar algo que contrarie a sua palavra. Aprenderam essa regra? Deus nunca vai falar algo que contraria a sua palavra. Ok? Segundo sotaque de Deus. O texto diz que Deus não respondeu a Saul por Urim. Urim e Tumim eram pedras, não é? Eram pedras mantidas numa bolsa no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote, na verdade, usadas para estabelecer a decisão de Deus em certos assuntos. Não sei exatamente como é que eles faziam, mas os sacerdotes usavam essas pedras e por elas eles então adivinhavam, tinha a ver com isso. Claro que aqui havia uma conexão profunda. O que me chama a atenção é o significado de Urim. Sabe o que significa Urim? Luzes. Luzes. Sabe o que eu entendo aqui nesse sotaque ou modo de Deus falar? É que Deus fala para nós através de circunstâncias claras. Deus não fala de modo obscuro, gente. Deus não fala com dúvidas. Mas Ele usa as circunstâncias, Ele fala através das circunstâncias que sejam absolutamente claras para nós. Ok? Ok? Entendeu? Muito bem. Então, Deus também fala através das circunstâncias. E das circunstâncias claras. E o caminho da vontade de Deus será sempre claro e cheio de luz. Cheio de luz. Não vai ter trevas no caminho. Vai ser cheio de luz. O terceiro sotaque de Deus, o terceiro modo de Deus falar é através dos profetas. Eu quando, digamos assim, me reconciliei com o Evangelho lá aos 18 anos, né? Comecei a contando aí um pedacinho. Eu procurei buscar a Deus de forma muito intensa. E eu fiquei impressionado com a história dos profetas. Eu fiquei com uma época um pouco viciado, digamos assim, onde eu ouvia falar, tem uma profetisa aí do Rio de Janeiro, veio aqui, eu corria, ia lá e ficava ouvindo profecias e profetadas. Sabe o que é profetada? É coisa que a pessoa fala do coração dela, né? E finge, ou pelo menos ela pensa que é alguma coisa que Deus está revelando, né? Mas nem sempre é. Pois bem, profetas. Há um texto em 1 Samuel, e aqui para a gente entender um pouquinho sobre o significado do profeta, é que Deus falou através de porta-vozes que disseram, assim diz o Senhor. Quem é o profeta?
na Bíblia. Vamos lá. Um texto básico sobre o profeta. Vamos ler juntos? Vamos lá? Então, disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Nabi, é a expressão bíblica. O que é o profeta? O profeta é o porta-voz. É por isso que os grandes profetas do século VIII antes de Cristo, Amós, Ezequiel, Jeremias, Isaías, esses 4 chamados grandes profetas, eles são do período clássico, 8º século antes de Cristo. Esses grandes profetas, eles têm uma característica, não é adivinhação, mas é sobretudo a expressão que eles usam. Assim diz o Senhor. Vamos repetir? Assim diz o Senhor. Essa é a característica. Vamos voltar a Saul. Diz a Bíblia lá que Saul, deixa eu ver onde é que está. Olha aí o que diz esse texto. Diz lá que Saul procurou Samuel como vidente. Olha o que diz a Bíblia lá em 1 Samuel 9:9. Colocado entre parênteses na sua Bíblia. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Gente, a Bíblia conta a história do desenvolvimento da profecia. O que antes era videntismo, adivinhação, foi caminhando para o momento em que os grandes profetas, e a marca da profecia bíblica mais profunda é: assim diz o Senhor. Não é mais adivinhação. Não é mais adivinhação. E aí está um problema que eu tenho com um certo movimento chamado profético nos dias de hoje. Porque é um movimento profético que tenta voltar ao tempo do videntismo. Tem gente que vai a profetiza e profeta, eu também fiz isso já, até para saber quem é que eu devo namorar na igreja. Aí a profetisa adivinha, vai ser fulana de tal, e a pessoa casa, né, com aquela pessoa, achando que é isso mesmo. O profeta adivinhou, descobriu qual é a vontade de Deus para a minha vida. Que coisa, isto está no movimento inicial. O profeta de hoje é o profeta que fala e repete a palavra do Senhor. É isso que é o profeta. O profeta é aquele que diz o que Deus quer que falemos. O profeta fala o que o Senhor falou, ele repete o que o Senhor falou. Por isso, toda pregação e todo ensino fundamentado na palavra é profecia. Quando você está ensinando na escola bíblica dominical, ensinando a Bíblia corretamente, você está profetizando. Ou seja, você está dizendo: assim diz o Senhor. Perceberam? Esses são os 3 modos de Deus se revelar. É chuva, significa que eu posso ficar aqui até passar a chuva. Não é? Quem foi, já foi. Quem não foi, vai ficar. Estou caminhando para o fim, gente. Vamos lá. Terceira verdade que eu quero trazer para vocês, e a última. Havendo Deus na antiguidade falado muitas vezes, de muitas formas, a nós falou-nos nestes últimos dias por Jesus Cristo. Deus fala hoje como falou ontem, sim. O mesmo Deus que continua falando. O mesmo Deus que na nossa aflição, na nossa dor, no nosso temor e medo vai nos falar.
Seja através de colocar em nossa mente, em nosso coração, a sua palavra, como era nos sonhos. Seja através de circunstâncias muito claras, como era o Urim. Seja através da palavra de alguém que repete a palavra do Senhor, aquilo que ouviu no seu coração. Deus continua falando ainda hoje. Mas é principalmente e sobretudo por meio de Jesus. O que isso quer dizer? Por meio da comunhão com Jesus, por meio do ensino de Jesus, por meio da vida em união com Jesus Cristo. Deus nos fala por meio de Jesus, dos seus ensinos, da sua palavra, através da nossa comunhão com Ele, por meio do Espírito Santo. Deus fala. Fica, entretanto, uma pergunta aqui. Por que Deus não respondeu Saul? Alguém sabe me dizer? Diz a Bíblia que ele temeu, estremeceu e que ele consultou o Senhor. Ele era rei. Ele foi ungido por Samuel a mando de Deus. Por que Deus não respondeu a Saul? Vocês têm ideia? Alguém tem ideia? Mesmo estando ele desesperado? Gente, 1 Samuel 13, 1 a 15, vai mostrar um momento na vida de Saul, quando Samuel disse a ele: o Senhor já te rejeitou. Esse é um momento importante. Outra guerra contra os filisteus. Toda guerra era precedida por sacrifícios feitos pelo sacerdote. Samuel demorou muito. Saul ficou apressado, quis resolver as coisas do seu próprio modo. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, usurpou a função de sacerdote, disse: tragam os holocaustos e sacrifícios, e eu mesmo vou sacrificar. É isso que ele fez. Sabe o que ele fez? Sabe por que Deus não respondeu? Porque Saul não sabia esperar o tempo de Deus. É por isso que ele não recebeu resposta de Deus. Em segundo lugar, se você olhar o versículo seguinte, aí do texto de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, diz que não tendo o Senhor respondido nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas, Saul buscou para si uma feiticeira, uma necromante. Ele não soube esperar em Deus. Ele buscou resolver por seus próprios caminhos. Ele buscou o obscurantismo para tentar encontrar e ouvir a voz de Deus, que ele não conseguiu ouvir. Foi por isso que ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. Concluindo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Há uma canção que diz assim: faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. E a gente possa se dispor a ouvir a voz de Deus, dentre todas as demais vozes que vêm aos nossos ouvidos, que a gente saiba distinguir qual é realmente a voz do Senhor. E que a nossa voz seja usada para transmitir a palavra de Deus às pessoas que nos cercam. Deus nos abençoe.